A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Vamos recordar um pouquinho do que nós já estudamos até aqui, e daí hoje, geralmente essas palestras são 1h30. Vocês estão prontos para 1h30? Amém? Ixi, ficou pouco amém que eu tive, né? Vou condensar então, vou tentar fazer em 1 hora, mas isso porque nós não vamos dar tudo aqui, vamos deixar para de manhã, mas aqueles que vêm de manhã têm mais oportunidade também de fazerem perguntas e poderem entender um pouquinho melhor. O estudo de escatologia é de suma importância. Nós sabemos que abre o entendimento para o resto das Escrituras. Nós não vamos passar nem pelas alianças aqui, podemos já ir direto, vamos ver se está funcionando. Tá. Nós no primeiro domingo, nós demos cada uma das 7 dispensações. E sabemos que aqueles que estiveram presentes receberam também a folha das dispensações. Em cada dispensação, Deus opera de maneira diferente. Essa aqui não é a folha que vocês receberam, é mais ilustrado cada uma das dispensações e apontando para essa dispensação que é quando Cristo morreu na cruz. Daí nós estudamos um pouquinho mais em detalhe estas 7 dispensações, vendo que cada uma dispensação tem características específicas e todas elas têm uma responsabilidade, um juízo, um fracasso e um juízo. Eu sei que não está bem nítido aqui para ver, mas cada uma dessas dispensações tem as 3 coisas: responsabilidade, fracasso e juízo. E são 7 as dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei e daí o milênio. O que todos nós precisamos entender bem, esta parte que está em verde. Essa parte que está em verde representa Israel. E justamente na 4ª dispensação aqui, a promessa é que começa então Deus operando com a nação de Israel. Foi quando foi feito a Israel a promessa, foi dito a ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, te farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, exatamente aqui que começa Deus tratando com Israel. Mas aí Deus levanta também o grande libertador, que é Moisés. E vemos que com Moisés veio a lei. Moisés trouxe a lei, a graça e a verdade veio através de Jesus. O ponto central de todas as dispensações é a cruz de Cristo. Todas, inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, todas apontam para a cruz. Depois, as dispensações que seguem graça e reino olham para trás para a cruz. Então, de toda forma, sempre o ponto central é a cruz de Jesus Cristo. Aí tem mais detalhes de dispensações. Distribuímos de manhã também o abecedário. Quantos receberam? Eu não vou distribuir à noite não, só para quem vem de manhã. Porque daí você precisa poder preencher a todos as letras do alfabeto. Na parte da manhã nós falamos até a letra F. Vocês que estavam de manhã, me ajudam, vamos ver. Letra A, dispensação da... Eu não estou ouvindo. Letra A, dispensação da lei. Letra B, morte de Cristo. Letra C, ascensão de Cristo. Letra D, Pentecostes. Letra E, sacerdócio de Cristo. E letra F, dispensação da graça. Nós só fizemos até aqui. Depois nós
tratamos já um pouco no livro de Apocalipse, mostrando, esse aqui eu só mostrei para todos, eu vou mencionar também rapidamente, que os profetas do Velho Testamento, eles não enxergavam a igreja. Os picos da profecia eles enxergavam, mas o que estava aqui no vale eles não enxergavam. Então justamente a igreja é dito que é um mistério, porque estava oculto, como num vale. Então os profetas, olhando a visão deles, via Jesus vindo, via até em sofrimento, não aceitavam esse aspecto, mas eles viam Jesus como Messias sofredor e via também Jesus vindo para reinar, mas não os aspectos em relação à igreja. Apocalipse 1:3, nós já explicamos capítulo 1, mas o verso 3 é o verso que traz uma bênção. Convido todos a lerem, vamos ler juntos? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Nós estamos vivendo nos últimos dias da dispensação da graça. E é bem-aventurado aquele que lê. Se teve alguém que já leu hoje, podia dar um acampamento, já pensou? Uma camiseta, né? Quem sabe domingo eu faço a pergunta. 1h20. Vocês assistiram televisão hoje por 1h20? Eu assisti. Quer dizer, não sei se deu 1 hora inteira, porque o jogo estava meio fácil, estava assistindo futebol americano. Mas a gente fica às vezes vidrado com estas coisas, né? E às vezes a gente toma um tempo assistindo televisão e não toma tempo lendo a Palavra de Deus. 1h20 para ler o livro de Apocalipse. Uma sentada só. Você deve ler, porque é bem-aventurado aquele que ouve, que lê e que guarda as palavras dessa profecia. Por quê? Porque o tempo está próximo. Daí nós observamos no capítulo 1 a visão de Cristo glorificado. O capítulo 1, ele dá para nós um esboço do livro. No versículo 19 diz: escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. E a primeira divisão é as coisas de vista, as coisas que vistes. É justamente a visão de Cristo glorificado. Nessa visão de Cristo glorificado é descrito Jesus, a cabeça, cabelo branco, até nós brincamos, né? Significa dignidade patriarcal ou própria divindade. Daí nós vemos saindo da sua boca a espada de 2 gumes. E cada uma dessas descrições de Jesus são descrições de Jesus vindo em juízo. Quando ele vem no Armagedon, em Apocalipse 19, ele vem para pisar o lagar, também essas mesmas descrições aqui são vistas. Continua nas descrições falando sobre os seus pés são como bronze polido, que vem para pisar o lagar das nações. As descrições continuam falando sobre tinha na sua mão 7 estrelas. Lembra que descrição bonita? As 7 estrelas nas suas mãos representam os pastores da igreja. Os pastores, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Éfeso, estão seguras na mão do Senhor. Aí temos a descrição das igrejas. Jesus está descrito ali andando no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros representam as igrejas. E aí João recebe essa revelação do Senhor. E é dito para escrever e mandar para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Laodiceia. É interessante que mudaram o meu mapa dentro do... Obrigado, viu? Meu mapa estava muito ruim hoje de manhã. E o Zé copiou ele de uma forma que, pelo menos para mim, aqui está dando para enxergar agora. Mas só colocando as igrejas. Escreve para as igrejas de... Dá para ler? Se tivesse escrito em branco aqui, daria para ler melhor, né? A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas 7 igrejas são as igrejas da Ásia Menor. Esta região aqui
é a região da Ásia Menor. Essas igrejas eram existentes e quem escreve para essas igrejas é quem? E até mencionei, se você tivesse uma Bíblia que tem letras vermelhas para Jesus, chegando no capítulo 2 e 3, são palavras diretas de Jesus. Então, palavras de Cristo para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ao estudarmos essas igrejas, nós também observamos que essas igrejas têm algumas aplicações importantes. Muito importantes, porque nós observamos primeiro que é escrito para uma igreja local. Então havia a igreja de Éfeso, havia a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas eram existentes na Ásia Menor. Então temos aí, primeiramente, que era uma igreja local a qual Jesus escreve esta carta. Segundo, nós vemos também, realmente aqui não dá para enxergar. Eu tenho que mudar isso para branco, porque até olhando aqui de baixo é uma igreja histórica, ali que dá, ó. Se você olhar para trás, tem alguns que estão sentados aí, pode dar uma olhada para trás. Olha lá, ó, ali dá para enxergar, né? É que o nosso projetor não consegue dar uma alta definição para poder ver direito ali. Nós temos que lembrar disso e mudar para branco, porque branco dá para enxergar. Mas de manhã também ninguém enxergou. Eu enxerguei porque ali dá para enxergar. É uma igreja local, é uma igreja histórica, porque é uma igreja que está dentro da história da igreja. Então, começando nos anos 90, daí até 300 e pouco, daí vai indo, cada igreja cumprindo esses períodos. Nós estava com um gráfico com as datas. Eu também tenho isso na minha apostila de Apocalipse, quais as datas que cobre cada uma dessas igrejas. Então, essas igrejas vão até a igreja de Laodiceia. A última igreja é a igreja de Laodiceia, que na verdade é um retrato da igreja dos dias de hoje. Daí nós mostramos também que aplica para a igreja examinar a si próprio. E como estudamos na igreja de Éfeso, nós muitas vezes encaixamos nessa descrição. A igreja que era fundamental, conservadora, expulsava as pessoas que vinham com doutrinas falsas, mas tinha contra ela que havia abandonado o primeiro amor. Então nós vemos como que aplica na história da igreja, mas aplica também para nós examinarmos nós como igreja, se nós encaixamos, para que nós não sejamos como a igreja de Éfeso nisso. E finalmente aplica também para o indivíduo. Cada indivíduo deve examinar a si mesmo. E assim nós olhamos duas igrejas de manhã. Hoje eu vou falar das igrejas, mas eu não vou verso por verso. Não vai ser possível. Eu vou continuar verso por verso domingo de manhã, viu? Domingo de manhã, quando entrarmos no capítulo 4, daí nós vamos estar 4 e 5, indo verso por verso de Apocalipse. As frases principais em relação às igrejas. As 7 frases principais identificando as igrejas são: primeiro, a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Já estudamos a igreja tinha muitas coisas louváveis, começa com muitas recomendações, mas aí é apontado exatamente esse problema: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. A igreja de Esmirna vem a ser a igreja perseguida, a igreja sofredora, a igreja que vai passar por 10 períodos de perseguição sem igual. São aqueles 10 dias que é mencionado ali, 10 dias de tribulação. São períodos de sofrimento, de perseguição sem igual, períodos que englobam o tempo de Nero até Diocleciano, dentro do Império Romano. Foi um tempo de muita perseguição, onde os crentes morreram em praça pública, onde aqueles que não negaram a sua fé foram decapitados, outros foram até, como Nero fez, colocados como poste, incendiados para ser luzes. Dizem que é a luz do mundo, então Nero gostava de satirizar esses judeus, esses crentes aí, vamos colocá-los aí para serem luzes, botando fogo neles. Foi um tempo de muito sofrimento, mas é dito para essa igreja ser fiel até a morte. Morte aí é morte de mártir. Ser fiel até a morte
e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa não é salvação, a coroa da vida é recompensa. Daí nós observamos a igreja de Pérgamo, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa igreja de Pérgamo e Tiatira. A igreja de Pérgamo é a igreja onde o evangelho foi espalhado grandemente, mas foi estatizado, se tornou a religião do Estado. E as pessoas estavam crendo em Cristo, mas fazendo parte de uma grande massa de pessoas que estavam sendo cristianizadas, mas não salvas. Então isso aconteceu na igreja de Pérgamo. Depois seguiu com a pior de todas as igrejas, porque corresponde ao período da Era das Trevas, historicamente, a igreja de Tiatira. Esta igreja é dito que toleraste Jezabel. É a igreja que permitiu a entrada essa profetisa falsa, que veio e nesse sentido também trouxe todo o movimento ecumênico, trouxe o que vai ser descrito mais tarde em Apocalipse 17, a Babilônia, a grande confusão. Depois vem a grande igreja de Filadélfia. Vamos falar um pouquinho sobre essa igreja. A igreja de Filadélfia é a igreja do amor fraterno, a igreja missionária, a igreja que nós queremos que a nossa igreja seja, a igreja modelo para nós. E finalmente a igreja de Laodiceia, a igreja que é dito que ela é morna, não é nem quente nem fria. O Senhor diz sobre ela: estou a ponto de vomitar da boca. Vamos abrir nossas Bíblias e ver alguns aspectos de cada uma dessas 5 igrejas. Eu vou ter que ser bem ligeirinho com vocês nessas 5 igrejas, que eu quero falar um pouco do arrebatamento também nessa noite. Não vou dar 15 minutos para cada igreja não, porque já dei 15 minutos para essa introdução, né? Então vamos só ver um pouco por cima. Depois da igreja de Esmirna, ainda no capítulo 2, temos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é dito assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lembra que a espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus. É a de 2 gumes, pois justamente foi a espada inventada na época dos romanos, que era de 2 gumes, cortava com os 2 lados. E aí destruiu tanto, era a bomba atômica da época, porque todo mundo tinha aquela espada enorme de um fio só. E aí vieram os romanos com a espada de 2 gumes. E a palavra de Deus é descrita assim, como uma espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Escreve aquele que tem a espada de 2 gumes, e continua: conheço o lugar que habitas. É triste sobre Pérgamo, porque em Pérgamo estava habitando o trono de Satanás. Mas ainda tinha algumas coisas boas sobre Pérgamo. Verso 14 fala: tenho porém contra ti que tu tens os que sustentam a doutrina de Balaão. E a doutrina de Balaão vem a ser o mundanismo, vem a ser o casamento com incrédulos. E esta igreja sustentou essa doutrina de Balaão. Também diz que ensinaram a comer a coisa sacrificada aos ídolos e a praticarem a prostituição. Verso 16: portanto, arrepende. Há sempre em cada igreja, depois de uma identificação de Jesus, conforme a necessidade da igreja, depois de uma recomendação, porque sempre tem alguma coisa para aprovar, para recomendar, daí tem algo errado que é apontado acerca da igreja. Somente 2 igrejas que nada é apontado de errado: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Mas a essa igreja aqui tem muitas coisas apontadas de errado. Tinha a doutrina de Balaão, tinha prostituição, e por isso tinha que haver um arrependimento. E daí diz: arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com Cristo foi identificado, com a espada de 2 gumes. E para cada uma também dessas igrejas é dada uma promessa. As promessas são peculiares às igrejas. Segue daí a igreja de Tiatira. Como eu disse, a igreja de Tiatira, de todas as igrejas, foi a igreja pior de todas, pois nesta igreja estava a profetisa Jezabel. Nessa igreja
mesmo que ela é a pior de todas as igrejas, tem uma recomendação muito bonita acerca dela. Olha só o que diz: conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Nesse aspecto, os fiéis de Tiatira eram até melhores do que os de Éfeso, mas infiltrou todo aquele fermento mau nesta igreja. Essa igreja sim cresceu também como a igreja de Pérgamo, mas foi com o fermento do mal. E o fermento do mal que foi infiltrado nesta igreja foi o vírus sobre a idolatria. Os judeus tinham sido curados da idolatria, e agora vemos o cristianismo agora sendo infectado com a idolatria. A idolatria que veio através de adoração de santos, a mariologia que foi introduzida à igreja, o sinal da cruz, Tamuz, veio de idolatria. Alguns ainda pensam em fazer isso, mas é de idolatria. Tudo isso foi introduzido durante esse período das trevas da igreja. E era necessário haver uma reforma que só veio acontecer na igreja de Sardes. Agora eu estou indo mais ligeiro aqui, só dando a história. Olha a igreja de Sardes: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. Quem estava aqui de manhã, até alguém me perguntou, onde está a passagem dos 7 espíritos? A passagem está em Isaías 11:2. O que é os 7 espíritos? São 7 espíritos, é o Espírito Santo, acho que foi o Alexandre que me perguntou, na sua sétupla manifestação. Você conferiu lá depois? E tem 7, contou. Espírito de conhecimento, espírito de sabedoria, espírito de temor, espírito de assim vai, 7 descrições. E enquadra em relação ao Espírito Santo. Então, toda vez que em Apocalipse fala os 7 espíritos, está se referindo ao Espírito Santo. Mas aí diz: conheço as tuas obras, que tem nomes que vives, mas estás morto. O problema é que esse período na história da igreja teve sim uma reforma. Lutero fez um grande trabalho de levar de volta à igreja a justificação pela fé, abandonando a ideia da salvação pelas obras ou através de todas aquelas indulgências, de tudo que ele estava praticando a igreja. E foi um movimento muito importante para o cristianismo. E Sardes representa esse tempo. Só que muito do formalismo continuou nesta igreja. E esse formalismo mata. Por isso que é dito: tem nome que vives, mas está morto. Verdadeiro avivamento só veio daí com a igreja de Filadélfia. E no capítulo 3, verso 7 em diante, esse eu vou ler cada um dos versículos, fala sobre esta igreja. A igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraterno, a igreja missionária. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A descrição de Jesus é justamente mostrando aquele que vai ter a chave para poder abrir as portas para o Evangelho no mundo inteiro. Nesse período não teve portas fechadas para o Evangelho. O mundo inteiro teve portas abertas para levar essas boas novas. Nós cantamos aquela música: portas abertas, eis por todo o mundo. Não dá para ir na Coreia do Norte hoje não. Tem muitos lugares que não tem portas abertas. Nós estamos vivendo no período de Laodiceia, mas nesse período de Filadélfia, as portas estavam abertas para a evangelização no mundo inteiro. Daí, notem versículo 8, como eu gosto do verso 8, como eu gostaria que isso enquadrasse para cada um aqui, cada um de nós. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Agora notem, a igreja que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja de Filadélfia era a igreja das portas abertas para o mundo inteiro, mas não era uma igreja forte financeiramente, tem pouca força.
A igreja de Laodiceia hoje é endinheirada, podemos dizer, tem muita força financeira, mas não tem as portas abertas que Filadélfia teve. Esse é o período dos grandes avivamentos, o período de John Wesley, George Whitefield, de todos esses grandes homens de Deus que fizeram mesmo um avivamento quase geral no mundo conhecido daquela época. A igreja de Filadélfia, mas no meio dessa igreja ainda tinha os joios. Diz: eis farei alguns que são da sinagoga de Satanás. Quando nós falamos sobre isso de manhã, sobre Esmirna, Esmirna não tem nenhuma reclamação, mas também tinham alguns da sinagoga de Satanás. O que acontece é que mesmo no meio de uma igreja verdadeira, firme e fiel, ainda vai ter os joios misturados no meio. E esses são os joios que são misturados no meio da Filadélfia. Daí vem o verso 10, a promessa: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E esse é um dos versos que eu mais gosto em relação ao fato que nós não vamos passar pela tribulação. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Simultaneamente, serão 7 anos de tribulação que virão sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. É para nós que é prometido as coroas, a igreja, e nós queremos estar firmes, querendo ter santa ambição para recebermos todas as coroas. Então conserva o que tens, cuida bem, para que você receba a sua coroa. Daí temos a promessa do vencedor, que é dado também a cada uma das igrejas. Mas vamos falar também da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é descrita como uma igreja morna. A igreja que não é nem quente nem fria. Coisa morna é ruim, né? Vocês gostam de tomar água morna? No IB tinha sempre aquele chazinho, e às vezes ele não era nem quente nem frio, era morno. Aí não era ruim. Mas na hora da sede, na hora da necessidade, vai, né? Eu acho que quando acaba o culto aqui, uma das primeiras coisas que eu quero é ir lá tomar, e não é café, não, é um chá. Mas ainda bem que o chá é quentinho ainda, né? Não chego lá e o chá está morno. Mas coisa morna é descrita como aquela água morna, que o Senhor está dizendo, não é nem quente nem frio, é morna, estou a ponto de vomitar da boca. E a descrição de Laodiceia, nós já ouvimos tantas mensagens sobre essa igreja. O anjo da igreja de Laodiceia escreve essas coisas e diz o amém. O que quer dizer amém? Assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Isso era muito importante para mostrar para Laodiceia que aquele que é fiel e verdadeiro, Jesus, vai estar vindo para julgar. Conheço as tuas obras. E assim ele descreve em cada igreja: conheço as tuas obras. E aí diz que nem és quente nem frio. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da boca. Pois diz, estou rico. Diferente de Esmirna, hoje de manhã nós comentamos isso. Esmirna era pobre, mas era rica. Laodiceia era rica, mas era pobre. E diz aqui, pois estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E olha as palavras de Cristo para esta igreja. Parece que Jesus está xingando, gente. Olha, seu infeliz, miserável, pobre, cego, nu. É isso que ele fala para a igreja de Laodiceia: infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu posso só ver que Jesus está dizendo isso das igrejas hoje. Igrejas ricas, abastadas, mas Jesus está do lado de fora. Igrejas no qual Jesus tem que dizer, seu miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifestada a sua vergonha e a tua nudez, colírio para os olhos, para você poder enxergar. Veja as coisas que são aconselhadas para a igreja: comprar
ouro refinado pelo fogo. Vestidura branca, eles eram famosos por uma vestidura preta, eles tinham que comprar vestidura branca, eles deviam buscar a vestidura branca que representa a justiça de Cristo. E daí diz também o colírio, para eles poderem enxergar, iluminados os olhos do vosso entendimento, para poderem enxergar as grandezas do Senhor. Eu repreendo, eu disciplino a todos quantos amo. E aqui nós observamos que o Senhor ainda é o Pai que ama o seu Filho, porque o Pai disciplina o Filho a quem Ele ama. Se estamos sem disciplina, sem nenhuma repreensão, provavelmente é porque não somos filhos, porque filho verdadeiro vai ser disciplinado. Em meio à Laodiceia tem filhos verdadeiros aqui, e por isso que ele diz que ele disciplina quem ama. Daí vem o versículo: eis que estou à porta e bato. Eu sei que nós aplicamos a porta do coração, e muitas pessoas receberam a Jesus como Salvador dessa forma. Creio que Billy Graham usou muitas vezes. Deus está batendo na porta do seu coração e pessoas abriram. Mas o contexto aqui não é um indivíduo. O contexto, na verdade, desse texto é que Jesus está do lado de fora da igreja, querendo entrar na igreja de Laodiceia. Ele está à porta batendo, querendo entrar na igreja. E a igreja está lá fazendo todo aquele louvor bonito, cantando, exaltando, e nada de Cristo presente na igreja. Por isso que está do lado de fora. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vamos falar sobre os últimos acontecimentos da dispensação da graça. A divisão do livro de Apocalipse é em 3. As coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Hoje de manhã, não que eu estou desprezando essa última coluna, hoje de manhã eu representei as coisas que vistes aqui. Olha que privilégio, Jesus glorificado aqui, né? As coisas que são aqui, representando as igrejas, as 7 igrejas. As coisas que hão de acontecer depois destas, esta última coluna. O livro é dividido então, as coisas que vistes, capítulo 1. As coisas que são, capítulos 2 e 3, são essa descrição das 7 igrejas. Depois, as coisas que hão de acontecer depois dessas, que são depois destas, depois das igrejas, que são justamente todos os acontecimentos do capítulo 4 até o 19. Agora, em Apocalipse, capítulos 4 e 5, são acontecimentos nos céus. Daí, capítulos 6 até 19, são juízos. Aí vem aquelas séries de juízos que vocês já têm estudado. Vem em sequência, selos, trombetas e flagelos. No último selo está incluído as 7 trombetas. Na última trombeta está incluída os 7 flagelos. Então, vem numa sequência o desenrolar. Aí você vê o rolo, vai desenrolando o livro de Apocalipse. Mas o ponto central de tudo é o arrebatamento. E nós sabemos que estamos vivendo no período de Laodiceia. Estamos vivendo nos últimos dias da dispensação da graça. E nós temos que ter nesse tempo a urgência da evangelização. Eu sei que muitas pessoas gostam de aplicar: enquanto todo mundo não ouvir o evangelho, Cristo não vai voltar. Não é bem assim. Quando diz em Mateus 24, e será ouvido o evangelho, diz o evangelho do reino a todas as nações, então Cristo vem. Aí é em relação ao período da tribulação. Mas nós sabemos que também o evangelho tem que ser pregado, porque vai ter representantes de todo povo, tribo, língua e nação. Por isso que tem que ser levado o evangelho para os craôs, por isso que temos que levar o evangelho para as tribos, porque vai ter pessoas de cada tribo, povo, língua e nação. Mas não vai ser possível todo mundo ouvir o evangelho antes que Cristo volte. Mas isso não tira de nós a urgência da evangelização. Por isso, prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta.
Nós vivemos cada dia como se esse fosse o último dia da nossa vida, com urgência. Agora, o grande sinal que nós temos que ficar de olho é Israel. Em relação à volta de Cristo, temos que sempre estar focalizado nesta nação de Israel. Israel é o super sinal, não é assim que está ali? Israel é o sinal, é o super sinal do fim dos tempos. E aqui tem, não dá para vocês lerem direito, mas aqui tem o primeiro ajuntamento em incredulidade e o segundo ajuntamento. Deixa eu apenas explicar isso para vocês. Israel é o relógio de Deus em relação à profecia. Israel, em 1948, até foi bem lembrado pelo irmão Chico, na passagem de ano, foi instituída novamente como nação. Aí foi o começo do ajuntamento da nação de Israel, descrito em Ezequiel 37 e 38 como Vale dos Ossos Secos. Esse vale de ossos secos começou a se ajuntar. Em 1948 começou então a nação de Israel. Foi dado uma pequena faixa de terra, aquela pequena faixa de terra que hoje está Israel. É lógico que os palestinianos ainda estavam ali no meio também, querendo dizer aquela terra é deles, mas foi dado para Israel aquela terra. A luta se tornou muito grande durante os anos que seguiram. Na Guerra dos 6 Dias, em 1966, os árabes disseram: vamos destruir Israel do mapa, vamos arrancar Israel daqui. E fizeram tudo, mas o Senhor estava atrás daquele exército de Israel. No Líbano tinha aviões preparando para levantar. Israel foi lá, minuciosamente abateu todos os aviões. Em 6 dias, Egito, Síria, todas as nações em volta que se ajuntaram contra Israel foram destruídos. Depois chegou a guerra de 1973, quando foi conhecida a guerra do Yom Kippur. Israel estava celebrando o dia da expiação. E os árabes, conhecendo que esse era um dia santo, sagrado, atacaram Israel. Parecia até que dessa vez os árabes iam conseguir vitória e derrotar a nação de Israel. Mas depois que passou o dia de Yom Kippur, Israel despertou e saiu em encalço dos seus inimigos e foi destruindo um a um. Se a ONU não interferisse, eles teriam destruído tudo, conquistado todo o terreno, desde lá do norte, lá da Síria, até o rio do Egito, que é todo o terreno que é prometido para Israel, que será de Israel durante o milênio. Mas veja que Deus está operando nessa nação. Às vezes você pensa: não, são homens muito sábios que Deus tem dado. Não, Deus está operando. Israel ainda é a menina dos olhos de Deus. Então, mesmo que Israel não acredita no Messias, eles foram ajuntados aqui. E nós, no nosso tempo, nós vimos esse ajuntamento da nação de Israel. Só que esse ajuntamento é incredulidade. São poucos judeus messiânicos que têm tido seus olhos abertos e reconheceram a Jesus como Messias. Mas aos poucos os seus olhos vão ser abertos. O período da tribulação vai ser o período que Deus vai usar, que é chamado também de angústia de Jacó, justamente para abrir os olhos do povo de Israel. Durante esse período, Israel vai começar a acordar, vai começar a despertar. E quando chega no final, Romanos 11 descreve que todo Israel será salvo. Todo Israel é todo como uma nação voltando-se para Deus. Então vemos que esse é o super sinal da volta de Cristo. Mas existem muitos outros sinais. Vamos só recordar isso e falar do arrebatamento. E eu vou até 9 horas. Tá bom? Mais 20 minutinhos só. Não fica preocupado com a hora não. Primeiro sinal. Vou de 2 em 2. Israel. Já falei do primeiro. O super sinal. Esse sinal é o sinal do qual nós temos que ficar sempre observando. Olha, não tem noticiário que em Israel não é mencionado. Geralmente todo noticiário está falando mal de Israel. Podem observar. Por quê?
porque as nações todas vão ir contra Israel. Então, primeiro é o sinal, o super sinal Israel. O segundo é a apostasia. A apostasia é o desvio da verdade. Irmãos, nós estamos vendo como que isso está acontecendo. Hoje nós estamos vivendo muito igual Pérgamo. A cristianização está se tornando popular, se tornar cristão. Mas esses que estão se tornando cristãos não estão se identificando com a cruz de Cristo. Estão prontos a falar de Jesus como Jesus, um grande herói, super-herói, mas não estão prontos a negarem a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Então nós temos a apostasia como um sinal que está evidente também, mas essa apostasia vai ser vista de maneira total durante o período da tribulação, porque segundo Tessalonicenses capítulo 2 diz que o anticristo não vem, senão que primeiro vem a apostasia. Então vem a apostasia sim. Então nós estamos vendo isso, o esfriamento do povo de Deus, o esfriamento de muitos que são chamados cristãos. Mas daí também vem outros sinais, o progresso da ciência. Eu ia pegar meu celular, mas eu estou com o teu, não posso mexer nele não, né? Se eu mexer, mas todo mundo, quantos tem celular aqui? Deixa eu ver. Todo mundo tem celular, né? Eu fico impressionado que você vai lá na tua terra, né? O pessoal andando de carroça, né, Rafael? Estou lá andando de carroça, alô, onde você quer que eu vou? Tal. Todo mundo, oi? Lá é oi que é famoso, né? Acho que é oi, que é a operadora principal lá ainda? Ainda é. Mas é interessante, o Brasil tem mais celular que gente. Tem, já foi feita a pesquisa, tem mais, tem quase 2 por 1, cada uma pessoa tem 2 celulares. Quantos aqui tem 2 celulares? Deixa eu ver. Não é tanto assim, né? As missionárias têm, né? Tem que ter um para um chip, outro para outro, um para o serviço, outro para não sei o quê. Mas aquele celular tem uma tecnologia tão avançada. Aquele celular, você faz tanta coisa daquele negocinho tão pequeno. Então nós observamos o avanço tão grande da ciência. Só estou pegando o celular, mas poderia pegar muitos outros. Quem diria que o pastor Eliseu ia usar o WhatsApp? Está lá o WhatsApp, pastor, pode deixar que eu venho, não sei o que tal. Eu estou para ver pastor Gilberto ainda, né? Gilberto ainda, né? Pastor Elias usa o WhatsApp? Olha, o pastor Elias já está na tecnologia também, né? Está todo mundo. Quantos aqui usam o WhatsApp? Deixa eu ver. Olha, a igreja toda quase. Nós estamos na era da tecnologia. Vocês não estão olhando para trás, mas todo mundo. Nós estamos na era da tecnologia. Está um avanço muito grande nessa área. Então nós vemos que nos últimos tempos multiplicará a ciência. Também nós observamos guerra e rumores de guerra. Talvez dizem, não estamos tendo guerra, mas toda hora está tendo rumores de guerra. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá a repentina destruição, como vem a dor do parto, que está para dar à luz. Então estamos ouvindo cada vez mais de guerras, rumores de guerras. Vamos mais 2. Fomes, terremotos. Pouco tempo atrás também nós falamos sobre os sinais dos tempos e como que isto vai aumentando progressivamente, como a dor do parto a que está para dar à luz. São as contrações. E as contrações estão mais intensas e mais frequentes. Mais intensas e mais frequentes, até o dia do arrebatamento. Então nós estamos vendo isso acontecer. Né, Érica? Daqui a pouco vai acontecer, né? Está no 5º mês ainda, né? Eu estava perguntando para ela como que está, mas já vai vir. Se quer ter parto normal, vai vir. Daí vem aquela sequência. Nós esperando, até que acontece. A mesma coisa comparado com a volta de Cristo. Então nós estamos vendo esses sinais aumentando e intensificando, fomes, terremotos, pestes, AIDS, ebola e também o surgimento de um governo mundial. Tudo está preparado para esse governo mundial. O sistema 666 está fácil de implantar. Constantemente nós estamos falando sobre chipzinho aqui, chipzinho ali, implantar só um arrozinho aqui, que já é um chip, que já dá para saber tudo que você está fazendo. Olha, nós estamos tão perto dessas coisas acontecerem. Eu não estou dizendo que essa vai ser a maneira, mas está tudo preparado
para a vinda de um governador mundial, de um ditador mundial, para o sistema 666 ser implantado. Surgimento do anticristo e governo mundial. Também nós podemos ver, e vamos finalizar, a religião mundial. A religião mundial vai ser o ecumenismo, vai ser a união do catolicismo com o falso protestantismo e também do hinduísmo. Não sei como que o hinduísmo vai entrar nisso, mas vai haver uma união das religiões. Já se fala tanto dessa forma, né? Governantes do mundo inteiro gostam de fazer cultos, como que eles chamam? Ecumênicos. Ah, você vai dizer, que coisa bonita, né? Fazemos um culto ecumênico, todo mundo junto. Está preparando para a religião mundial, que vai ser a Babilônia prostituta, descrita lá em Apocalipse 17. Mas aí temos que ficar de olho. Todo mundo se volta contra a nação de Israel. E isso nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. Graças a Deus tivemos uma pequena guinada aqui no nosso país. Mas o mundo todo vai se voltar contra Israel. É só acontecer alguma coisa que afeta economicamente o mundo inteiro, daí vai todo mundo contra Israel. E aí vão vir 4 blocos principais. O bloco do norte, liderado pela Rússia, o bloco do sul, dos árabes, do Egito, o bloco do leste, da China, e do bloco do oeste, que vai ser a Europa Ocidental. Todos esses vão se juntar para acabar com Israel. Aí é que acontece o Armagedon. Então o mundo está se preparando para essa última guerra. Qual que é a última guerra do mundo? Armagedon. O mundo está sendo preparado para Armagedon. Mas irmãos, nós vamos ser arrebatados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Dá uma piscada aí, rapidinho, todo mundo. Olha. Não dá pra piscar do lado com um olho só, não. É os 2 olhos que eu estou mandando, né? É assim, rapidinho. No abrir e fechar de olhos. Ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E deixa eu só dar para vocês, nesses 10 minutos restantes aqui, a sequência do arrebatamento. Vocês querem que eu dou essa parte? Completar a minha hora completa. A sequência do arrebatamento. Quais são os acontecimentos? Primeiro, João 14, 1 a 3, e Ricardo leu o texto para nós hoje na introdução. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu estou com calor aqui, a Meire já está pondo blusa ali, ó. Mas eu ainda tenho o ar-condicionado bem em cima de mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O Senhor foi preparar para nós, há mais de 2000 anos atrás, Ele foi preparar isso. Imagina como vai ser maravilhoso. Mas Ele disse, eu subi, mas eu voltarei. Estão me dando sinal. Cristo vai voltar já? O que é o sinal? O microfone caiu? Hã? Eu estou mudando, sim. Aqui? Tá nada, tá ligado. Então acabou a pilha, viu? Me dá aquele microfone ali de... Estão me dando todo o sinal ali que eu levei. O arrebatamento vai acontecer no meio do meu sermão, já pensou? Ixi, aqui vai ser duro, hein? Agora ele vai fazer um rolo aqui. Ele já me faz essa fiação toda aqui. Depende de um curto-circuito aqui, o pastor vai achar que vai ser arrebatado. Vai mesmo, mais né? cedo. Você ainda vai me... Ah, bom. Vamos continuar aqui. Agora vocês estão me ouvindo? Eu nem notei que vocês pararam de me ouvir. Mas tá bom. O Senhor vem da casa do Pai. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. Então ele vai vir da casa do Pai, de onde ele foi preparar esse lugar maravilhoso para nós. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Então nós temos aqui
a segunda observação, ele virá outra vez e nos levará para si mesmo. No verso 3. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. E continua na descrição, e agora comparando com 1 Tessalonicenses 4, os mortos ressuscitarão primeiro. Jesus vai ressuscitar todos os mortos que estão em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esqueci do microfone, né? Só falta eu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse aqui não serve como microfone, né? Ele vai ressuscitar os mortos em Cristo. Daí continua, o Senhor vai dar a palavra de ordem. Então voltamos ao texto de 1 Tessalonicenses 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Quem que é o arcanjo? Não é Gabriel, não. Miguel, é o único arcanjo mencionado na Bíblia. Ouvida a voz do arcanjo, ressoado a trombeta de Deus. O Senhor vai dar a palavra de ordem e depois diz que tudo vai suceder na maneira como nós mencionamos, num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E se nós estivermos vivos nesse dia, nós vamos ser transformados. Nós seremos trasladados. Tudo vai suceder no abrir e fechar de olhos. Vai ser ouvida a voz do arcanjo, já mencionei. Vai ser ressoado a trombeta de Deus. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois os vivos, os que ficarem, serão arrebatados. Por isso nós temos que lembrar, no dia do arrebatamento, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. No dia da revelação, Cristo vem e vai pessoalmente pisar no Monte Oliveiras. Ele vai se fender ao meio, todo olho verá Jesus. Essa será a revelação de Jesus. Mas no dia do arrebatamento, de repente, nós seremos tirados daqui. Aí vai ter pessoas falando, foi um planeta chupão que veio aí, chupou todos aqueles que não eram bons e levaram. Nosso arrebatamento vai ser algo que o mundo vai ficar estarrecido, porque de repente some todos os verdadeiros cristãos daqui. Então aquilo que geralmente gostam de retratar em Deixados para Trás, em outros filmes, vai acontecer, gente. Você imagina aquele piloto do avião que é crente, ele vai ser arrebatado, se o copiloto também for crente, né? O carro, lá está o ônibus sendo dirigido por um crente, de repente ele vai ser arrebatado, aquele ônibus desgovernado vai cair no barranco. E assim vai acontecer desastre após desastres, que o mundo vai tentar explicar, mas não vai ter explicação até que aparece quem? O anticristo. Aí ele vai surgir no meio desse caos para dizer que tem uma solução. Mas vamos finalizar. Encontraremos com o Senhor nos ares e seremos recebidos por Cristo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus Cristo vai voltar. Você está preparado? Se Ele voltar hoje, você está preparado? Talvez já, talvez mais tarde, essa noite ou amanhã. Glorioso dia, aquele será quando Jesus voltar. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Ele vai vir, gente. Nós temos que viver cada dia na expectativa. Cristo pode voltar hoje. E nós temos que viver prontos, preparados, para que não sejamos pegos de surpresa. Em 1 João 2 diz, para que não nos afastemos envergonhados na sua volta. Eu quero estar preparado. Você não quer? Primeiramente, para estar preparado, você tem que conhecer a Cristo como Salvador. Se você ainda não conhece a Cristo como Salvador, você não está preparado. Cristo vai voltar e você vai ficar. Cada um que está aqui tem que ter certeza de ter aceitado a Cristo como Salvador. Se tem alguém aqui que ainda não tem essa certeza e gostaria de ter, faça uma oração nesse instante. 2 domingos atrás, nós fizemos uma oração e 8 pessoas aceitaram a Jesus. Nós nunca sabemos, num grupo como esse, pode ter pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Você quer aceitar Jesus hoje? Ora assim, Senhor Deus,
Eu sou pecador. Eu não estou preparado para a volta do Senhor. Mas nesse momento eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu quero viver preparado para aquele dia glorioso quando Ele voltar. Obrigado pela salvação que Jesus deu. Em nome de Jesus, amém.